Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo França, esse é o canal Lorde Nerd, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre cinema nacional. Hoje a gente vai prestigiar o nosso cinema brazuca e vai falar sobre o filme Bacurau, um filme que está sendo muito bem recebido, um filme que está sendo muito bem aclamado, principalmente nas críticas e nos festivais internacionais. Então hoje a gente vai falar sobre esse filme. Mas antes da gente começar, eu vou dar alguns recados e algumas mudanças aqui, não sei se vocês já perceberam. Eu aproximei um pouco mais a câmera, né? Eu estou aqui um pouquinho mais perto de vocês. Isso porque algumas pessoas assistiram e me deram essa sugestão, né? Minha voz é um pouco aguda, um pouco estridente, um pouco alta demais. Então, dessa forma aqui, mais perto, eu posso modular melhor a minha voz e não irritar vocês tanto aí com relação a isso. Então, assim, vai ficar um pouco mais perto, sabe? E aqui, assim, a cara é feia mesmo, tá, gente? Não tem como, né? Isso não tem jeito. Então, não se apegue muito aí a essa belezura toda, não. Vamos focar aí no assunto que é mais importante. E aí eu tenho muita coisa para falar desse filme. Eu espero que esse vídeo não fique muito grande, para não ficar muito chato, né? Mas eu tenho muita coisa para falar desse filme. Vou dividir ele em dois momentos. Vou falar uma parte, a primeira parte eu vou falar sobre o que eu achei, o que eu vi do filme. E a segunda eu vou dar alguns spoilers para quem gosta, né? Para quem quer saber um pouco, talvez não vai ter tempo de ver o filme agora e quer ficar curioso com relação a isso, tá? Então, muita calma nessa hora, vou dividir em dois momentos. E eu espero não me alongar muito, até porque também está um calor do inferno aqui hoje na cidade. Goiânia está pegando fogo. E eu espero aí adiantar logo esse lado para não sofrer muito, beleza? Então, vamos lá. Eu esqueci que esse canal não tem vinheta, né? Mas vamos rodar um trechinho do filme e aí depois desse trechinho a gente começa a falar sobre o filme, beleza? Então, vamos lá. Mas afinal de contas, o que é um Bacurau? Isso vende no mercado? Isso é de comer? Isso é de passar no cabelo? Isso e muito mais a gente vai saber agora no nosso vídeo sobre o filme nacional, sobre o filme brasileiro Bacurau. E Bacurau, para quem não sabe, é uma ave típica da nossa fauna brasileira, ou seja, ela ocorre praticamente quase em todo o Brasil, só que em algumas regiões ela é conhecida como outro nome. Aqui em Goiás, por exemplo, do Cerrado, a gente conhece como curiango, a gente chama de curiango, aquela ave que geralmente se está andando ali pelas estradas de terra, e aí você, quando está de carro ali, você joga o farol, e aí geralmente tem aquele pássaro, aquela ave ali no meio da estrada, e ela tem os olhos ali bem incandescentes, né? Quando entra em contato com a luz, parece duas tochas vermelhas, né? Então, assim, é essa ave que a gente conhece, né? Lá no Nordeste, Bacurau, aqui para nós, curiango. O filme é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, ou seja, dois diretores a gente tem nesse filme, mas os dois aí com sintonia muito boa, ou seja, acertaram bastante aí na direção desse filme. E o que eu posso dizer para vocês é que esse filme ele tem várias maneiras de você, né, de você ler, de você interpretar, de você conseguir compreender esse filme. Ou seja, ele mistura drama, ele mistura suspense, ele mistura terror, né? É um negócio assim, uma pegada meio gore, sabe? Um negócio assim meio sanguinolento, meio estilo Tarantino, saca? É uma espécie de velho oeste no semiárido nordestino, sabe? Então, assim, no início você vai conhecer a cidade, você vai conhecer o povoado, você vai conhecer aquelas pessoas. Aliás, cidade não, né? Povoada. Você vai falar povoado, porque é uma currutelinha, é um negocinho bem pequeno, então... lembra até um pouco aí a minha cidade, minha pequena cidade muito nova, cidade onde eu cresci. Beijo, pessoal, saudade. Enfim, então ali aquelas histórias, né, aquelas pessoas, elas vão se completar, né? E é típico de cada região daquela ali representada, né? Ou seja, você tem o dono do comércio, você tem o dono do boteco, você tem o locutor, você tem o médico, você tem o curandeiro, sabe? Você tem assim várias personalidades ali que compõem ali, que constituem aquele lugar. E ali, aparentemente, né, é uma cidade tranquila, né? Olha eu falando cidade de novo, é um povoado tranquilo. Então, assim, as coisas começam a acontecer do segundo ato em diante. Ou seja, como eu disse, o primeiro ato você vai conhecer as pessoas. Muita gente até achou enfadonho, achou chato, achou muito longo, né? Assim, esse primeiro ato do filme, a primeira hora do filme praticamente. É só introduzindo o espectador, é só introduzindo a gente ali naquele meio, né, naquele universo, para você conhecer e se familiarizar com aquilo tudo, né? E é muito bom, porque assim, principalmente pra gente que cresceu na cidade interior, a gente
tem ali um contato, a gente tem ali uma certa afetividade, né, com esse tipo de filme, com esse tipo de situação. Então, para mim, foi muito bom o primeiro ato do filme, eu gostei bastante. E o segundo ato do filme é quando realmente as reviravoltas começam a acontecer, né? Algumas mortes começam a acontecer no povoado e deixa o pessoal ali inquieto, deixa o pessoal bem apavorado. E como eu disse, esse filme ele pode ser visto, ele pode ser lido e interpretado de várias formas, de várias maneiras, né? Eu percebo em Bacurau, eu percebo na intenção dos diretores, é mostrar um Brasil, né, que não é muito diferente daquilo que a gente conhece, mas um Brasil onde as pessoas estão cansadas, estão ali fadigadas, né, de lutar, sabe, assim, de combater a desigualdade, sabe, mas que mantém ali ainda um ritmo ali, que mantém ali um estilo de vida ali ainda um pouco mais simples, um pouco mais modesto, sabe, porém resistindo, porém lutando, porém ali sobrevivendo todos os dias ali, em meio às maldades, em meio aos desmandos, em meio a tudo aquilo que o governo, tudo aquilo que o Estado, né, relega essas pessoas, que é a indiferença, que é o descaso. Então é muito interessante nesse ponto de vista entender como é que essas pessoas lutam, como é que essas pessoas resistem. Então, assim, não posso dar muitos detalhes a respeito disso, desses acontecimentos, para não estragar a surpresa. Então o filme é isso, ele conta a história de um povo que está ali, que luta, que resiste, e que quando chega a adversidade, quando chega ali as dificuldades, eles se unem, eles se mostram ainda mais fortes, eles se mostram ainda mais resistentes, e vão ali para o embate, vão ali mesmo para o enfrentamento, e não demonstram medo, não demonstram aí fraqueza na hora de defender ali, principalmente o seu povoado, para defender principalmente ali o seu modo de vida. Então eu leio, né, eu consigo interpretar Bacurau dessa forma, né? Ou seja, claro, tem várias camadas, né? A partir do momento que você vai assistir o filme, depois que você termina de ver, é que você vai ali tirando as camadas, você vai vendo ali quão profundo, né, o quanto contundente é aquela narrativa, o quanto, né, assim, aprofunda tudo isso, essas discussões, essa temática. Mas você precisa ver, você precisa assistir, só eu falando aqui pra você não vai adiantar. Agora eu vou começar a falar sobre os spoilers do filme. Então, se você não assistiu, se você não gosta de spoilers, se você quer ir no cinema e não quer estragar a surpresa, para esse vídeo aqui agora e volta depois, nesse momento, nesse exato minuto, e aí a gente vai continuar depois essa conversa, né, pra gente trocar alguma ideia, trocar alguma informação daquilo que você viu e gostou ou não gostou do filme. Mas a partir desse momento, esteja avisado, começam agora os spoilers sobre Bacurau. Bom, então agora falando sobre os spoilers do filme, para a gente entender esse contexto todo contado por trás da história de Bacurau, a gente precisa entender primeiro qual é o status, né, qual é o nível de organização e de constituição social que a gente vive hoje. Ou seja, onde é que a gente está hoje, ou seja, no degrau evolutivo, ou seja, onde é que a gente está hoje dentro dos conflitos, dentro aí dessa problemática, sabe, dentro todas essas discussões sociais, religiosas, ideológicas em que a gente se encontra hoje. Então é muito importante a gente fazer esse nivelamento e saber para onde esse filme está indo e qual é aí a intenção desses diretores ao contar esse filme. Então, partindo dessa premissa, a gente entende que alguma coisa aconteceu no mundo, alguma coisa aconteceu na nossa sociedade, né? E o filme se passa num futuro bem próximo, né? Ou seja, no começo do filme o diretor já diz isso, os diretores já dizem que isso é num futuro próximo, né? Mas algum modo, né, de governo, algum modo aí, de dominação, alguma coisa bem... talvez vai soar um pouco assim, até redundante falar, né, porque na atual situação que a gente vive, mas algum modo de governo aí bem totalitário, sabe, assim, bem assim opressivo, assumiu aí o comando do nosso estado, né, ou seja, do nosso governo. E enfim, e essa cidade, como ela fica bem afastada, ela fica bem incrustada, ela fica bem ali isolada no semiárido nordestino, então um grupo de pessoas, né, um grupo de caçadores, né, assim, por assim dizer, começam a invadir aquela cidade para, sei lá, cara, caçar aquelas pessoas, é o que dá para entender, sabe? O filme ele tem várias referências, assim, me puxa algumas memórias de alguns filmes que eu assisti, como por exemplo O Albergue. Eu não sei se alguém gosta de terror, é um filme do Eli Roth, onde alguns estudantes, né, algumas pessoas saem para fazer turismo na Europa, mas quando chega lá eles são capturados e são entregues ou são colocados ali para algumas pessoas, né, que têm ali poder aquisitivo,
para que aquelas pessoas possam ali praticar maldades, praticar todo tipo de atrocidade ali contra aquelas pessoas, sabe? Esse filme me remete um pouco ao Albergue. É um filme terrível que eu nem gosto mais eu já assisti uma vez e nem quero ver mais, porque assim, eu não me dou muito bem, sabe? Um negócio que me deixa assim bem, bem abalado com essa história toda. Então assim, e esse grupo de pessoas vão lá para caçar, sabe, esse povoado, essas pessoas do povoado. E por trás disso tem o lance da política, né? Tem o prefeito que vai lá, né, para tentar conquistar, para tentar convencer as pessoas. Inclusive quando o prefeito chega, a cidade toda se esconde, né? E ele vai lá com alguns paliativos ali para tentar convencer a população. E aí, só que na verdade o prefeito é que entregou essa cidade, que entregou essas pessoas à sorte aí desses caçadores, né? Desses lunáticos aí, desses psicopatas, né? E todos eles são gringos, ou seja, não são brasileiros, são pessoas que vêm de fora, né? Inclusive tem um negócio muito interessante, porque nesse filme tem um casal, né? Ali no começo ali dessa intriga toda, tem um casal brasileiro que aparentemente eles trabalham com esses gringos, né? Dando informações, né? Tentando ali fazer uma leitura do cenário ali para depois entregar tudo para eles. E esse casal brasileiro, eles falam inglês e tudo, aquela coisa toda, então eles se acham muito assim, pertencentes, né, a essa, digamos assim, essas pessoas que se julgam superiores, né? Então eles vão lá, eles dão toda a informação, eles vão lá bloquear o sinal de celular do povoado, sabe? Depois vão dar informações, matam algumas pessoas ali, mas depois naquele embate ali, naquela confusão, naquela briga, naquela discussão, em que eles tentam demonstrar que eles são ali parecidos, que eles são ali pessoas que estão ali mais ou menos no nível deles, eles acabam sendo mortos, né? Então fica aí uma metáfora aí para as pessoas que se acham aí, né, muito superiores, né, às outras pessoas. Então eles acabam se dando muito mal. E aí quando os gringos vão lá para a cidade, né, quando eles vão lá, né, ou seja, encontrar com esse povoado, né, ou seja, no intuito de matar essas pessoas, né, por diversão, né, ali por puro capricho, por pura vontade, pura maldade, né, insanidade, assim. Eles encontram um povo que resiste, né? Um povo ali que está disposto a lutar, um povo ali que está disposto a não entregar e lutar ali com unhas e dentes, né? E uma cena muito engraçada, uma das melhores, engraçada assim, né? Uma das melhores cenas assim que eu achei foi quando dois gringos chegam numa cabana ali meio abandonada e tem lá um personagem, agora eu não me lembro o nome, mas é uma espécie de curandeiro, né? Um cara que está ali. E ele está ali na barraquinha dele, andando ali peladão, todo naturista, cultivando as plantinhas dele, né? É uma cena que me lembra muito o filme do Kill Bill. Não sei se vocês se lembram, não sei se o volume 1 ou o volume 2, quando a Beatrix, né, a personagem da Uma Thurman, vai lá no trailer, lá no deserto, para pegar o Buddy. E aí quando ela abre a porta do trailer, ela está esperando ela ali com um balaço de sal, né? Então assim, essa cena me lembrou muito Tarantino. Esse filme tem uma pegada bem assim tarantinesca, sabe? Então assim, tem muito sangue, tem muita violência, então os gringos vão lá nessa cabana, né, para tentar pegar o velho, né, e aí eles estão lá na porta, na espreita para entrar, e quando o cara abre a porta, véio, o cara tá esperando ele com um trabuco imenso, véio, e dá-lhe um pipoco no meio da cara, sabe, o tampo da cabeça dele voa, sabe, e tá ele e uma outra gata lá, tá uma outra menina também, e aí quando ela tenta entrar pela outra porta, já tem uma mulher também, tem uma velha lá, tem uma coroa lá também, esperando ela com um trabuco, e já joga ela no chão, já derruba também. Sabe? Então, assim, é um negócio bem Tarantino, sabe? Um negócio bem gore, bem violento. Então, assim, uma das melhores cenas que eu gostei desse filme. E aí depois os outros gringos vão para a cidade, sabe? E aí o pessoal se arma todo, o pessoal monta toda uma estratégia, sabe? Ali para poder receber esses gringos. E ao final, né? Ou seja, quando eles, né, encerram tudo, né? Pega ali os camaradas, o resto deixa só um, né? Depois vem o prefeito, né, que estava por trás de tudo aquilo, na verdade ele que tinha entregado à população, né? Ou seja, depois o prefeito ali é amarrado, né? Depois eles vão ali dar um castigo merecido para ele. Mas o filme também remete muito a essa questão da luta, né, da resistência do nordestino. E tem muito essa questão da violência, né? Ou seja, da sanguinolência que é essas lutas, essa resistência toda, principalmente no Nordeste. E lembra um pouco também, um pouco da história do Lampião, né? Do Virgulino Ferreira, né? De quando ele ia para os embates, ia para os massacres, né? Que ele participava. E tem um personagem lá, o Lunga, né? E ele faz lá um picadinho lá
dos gringos, ou seja, ele mata os gringos todos ali a golpes de faca, facão e tiro, e depois ele corta as cabeças dos gringos e coloca lá na porta da igreja, né, para tirar foto, para filmar, muito parecido com o que acontecia na época ali do cangaço de Lampião, onde ele, né, empilhava ali os corpos, as cabeças. Depois ele também acabou sendo, né, morto, acabou sendo decapitado. Enfim, mas o filme tem essa fotografia, sabe assim, que é muito bonita, né, no primeiro ato, mostrando todo o cenário, mostrando ali toda a região, toda a beleza, toda a exuberância da natureza do semiárido, sabe? Mas também tem esse retrato também, sabe, muito bem enquadrado, muito bem definido do que é a desigualdade, do que é a indiferença, do que é o descaso do Estado com a população, com os mais pobres, sabe? O sangue, a violência, sabe? Tudo aquilo ali muito bem ali recortado, tudo bem colocado ali pra gente que quer realmente entender, quer realmente conhecer, compreender como é que se dão aí esses conflitos todos, né? É um retrato aí bem sanguinário, um retrato aí bem assim grotesco do que é toda essa desigualdade, do que é toda essa indiferença. Bacurau é um filme de resistência, que fala sobre resistência, fala sobre luta, sabe? Fala sobre vontade de se manter, vontade de resistir. Então é um filme que merece ser visto, é um filme que merece ser assistido. Eu espero que você, apesar dos spoilers, vá ver, né? Vá assistir, vá prestigiar esse filme, beleza? Então, meu muito obrigado para você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e a gente alcance ainda mais espectadores, mais aí assinantes para esse canal. Beleza? Um forte abraço para você e a gente se vê até o próximo vídeo.